você já vê Paulo comparado Barnabé a Júpiter, e Paulo foi chamado de Mercúrio, mas na realidade, na cultura grega, Mercúrio foi o nome dado por Roma ao deus Hermes, ao deus da interpretação, da eloquência, da ciência, e Júpiter foi chamado Barnabé. Sinceramente, Barnabé foi tido como o mais importante, né? Mas, por ser Paulo que falava, a arte da fala, ele foi comparado a Hermes. E como princípios básicos e objetivos dessa disciplina, uma das funções da hermenêutica é nortear os princípios da leitura. Vai ser a hermenêutica que vai fazer com que o leitor, quando se debruçar no texto bíblico, ele leve junto regras que devem ser aplicadas para que a leitura ela se torne sadia, para que ela se torne correta. Professor, tem leitura correta? Tem. Tem forma de se ler qualquer coisa de forma correta? Tem. É por isso que se estuda português, se estuda a interpretação de texto, se estuda sintaxe, se estuda gramática, se estuda ortografia. O que significa ortografia? Grafia, escrita, e orto, correto. Ortografia, escrever corretamente. Então, uma das funções da hermenêutica está aí, nortear os princípios da leitura. E por ter princípios a leitura, automaticamente ela também está dizendo o seguinte: não se ler de qualquer maneira. Então, como a nossa ferramenta de pesquisa e estudo é o texto bíblico, não pode mais, a partir dessa disciplina, você que está assistindo essa videoaula, entenda isso. Você não pode mais ler de qualquer maneira a Bíblia. Você que está passando a conhecer não tem mais esse direito. A partir de agora, você vai entender e vai ter que entender que a Bíblia também tem regras, técnicas, princípios para que ela possa ser lida e, como eu disse anteriormente, interpretada e explicada para os ouvintes. Estou dando essa ênfase em face da importância desses objetivos aqui. E por que eu botei esse ponto que a igreja ela está pobre de leitura? Esse está é no presente mesmo. Ela está pobre. As pessoas, e sempre quando eu falar as pessoas, quando eu falar de forma plural, eu não estou generalizando, ou seja, eu não estou colocando todo mundo, toda a cristandade no mesmo pacote. Não. Mas eu estou dizendo que uma grande parte dos cristãos, e quando eu falo cristãos, eu estou falando do menor dos membros, que não tem nem cargo, ao maior deles, os apóstolos, pastores, presbíteros, toda a liderança, toda a cúpula, professor de EBD, está pobre de leitura. Conheço obreiros que têm a coragem de esquecer a Bíblia na igreja, e tem obreiros que nem a Bíblia para casa leva, já deixa na igreja. Então, a própria cultura nossa não é uma cultura da leitura. Então, se não é uma cultura da leitura, com certeza a interpretação ela vai estar comprometida. E é devido a isso que nós vemos verdadeiras aberrações interpretativas fruto do não conhecimento dos princípios e lendo de qualquer maneira o texto bíblico. Então, ela não vai só nortear. A hermenêutica, ela vai te fornecer subsídios para que possamos ler direito o texto bíblico. Então, ela não vai só nortear. Ela não vai só chegar e dizer para você, olha, você não deve fazer dessa forma. Ela vai te fornecer, ela vai falar, olha, você vai fazer dessa forma.
eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar as condições para que vocês, ou para que você possa ler de forma correta o texto bíblico. E automaticamente, quando se lê errado, se interpreta errado. E quando se lê amparado pelos princípios, existe a interpretação, o quê? Sadia das Escrituras. É claro que pelo vício, pelo costume de estar ouvindo coisas e interpretação de certos textos há anos, sem ao menos ir na Bíblia para ver se é assim mesmo, muitos textos que nós vamos pegar esses textos e relê-los amparados pelos princípios e regras que a hermenêutica vai nos dar, vocês vão perceber que muitos textos, e aí é um chavão meu, vão ser textos denorex. Como assim, professor? Eles parecem dizer uma coisa, quando nós aplicamos os princípios corretos, ele vai nos dizer outra coisa. E quantos textos nós vamos ver que vão ser textos denorex? Parece, mas não é. E automaticamente, com todos esses recursos, mais próximo do autor ficamos. Porque, na realidade, quando trabalhamos com interpretação, uma das coisas mais importantes é quem escreveu, é o autor, porque é dele que sai a intenção. Ele está inserido dentro de uma cultura, ele tem um cabedal de conhecimento, ele tem um idioma, ele tem uma religiosidade, ele tem uma teologia. Então, todos esses aspectos são fundamentais e têm que ser levados em conta na hora de uma interpretação. E o objetivo da hermenêutica, claro, junto com a exegese, embora nós não iremos trabalhar a exegese, o foco é hermenêutica, mas a função da hermenêutica é te aproximar o mais possível do autor, da pessoa que escreveu. Esse seria o objetivo. E quanto mais perto do autor, com certeza, a minha interpretação vai estar mais próxima daquilo que ele se propôs a escrever. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, exalta essa importância de sempre se reportar às Escrituras. Não vou nem abrir a Bíblia, mas resumindo aqui o versículo 11 do capítulo 17 de Atos, ele vai exaltar a nobreza dos bereanos, porque os bereanos ouviam a mensagem, e sabe o que eles faziam? Quando chegavam em casa, eles abriam as Escrituras e iam ver se era assim mesmo. E o curioso é que não era qualquer pessoa que pregou para eles. Era o apóstolo Paulo que pregou. E hoje, tem muitas pessoas aí, e aí eu digo, a maioria dos cristãos, que se deixam levar. Ah, não, foi o apóstolo que disse. Ele disse, está dito. Não, foi o meu pastor ungido que pregou. Então, ele disse que Jesus pecou. Ah, então, se o pastor disse que Jesus pecou, então, Jesus pecou. Então, as pessoas, elas estão se deixando, devido à preguiça de ler, elas estão se deixando levar pelo que elas ouvem. E tem se ouvido muita besteira. Eu acho que nós estamos num tempo em que nunca se ouviu tanta besteira bíblica, por falta de leitura, por preguiça, por comodidade, por conveniência. As pessoas não vão mais no texto, elas não têm mais uma leitura crítica, uma leitura devocional do texto bíblico. E aí ficam se baseando em pessoas que talvez, a nível técnico, tenham o mesmo conhecimento que elas. Então, os bereanos, eles foram nobres por causa disso. E é por isso, deixa eu até fazer minha propaganda, é por isso que o meu canal, ele tem o nome de Mentes Bereanas. É por causa disso. Nós vamos sempre voltar ao texto. Qualquer coisa que se diga, que se crê, nós vamos ter que ir no texto para verificar se é assim mesmo.
E aí, com certeza, também estaremos sendo nobres.